Fala galera, beleza? Marcos aqui. Então hoje eu vou estar apresentando um pouco de uma estratégia que eu venho testado já há uns 3 meses sobre o Forex, que pode ser utilizado também para binárias, porém em time frames menores, né? Com certeza. Aqui eu estou utilizando para o Forex o gráfico de 1 hora, que é um gráfico que eu considero seguro para operar, e estou utilizando o testador de estratégias do próprio MetaTrader. Então vou ensinar também como utilizá-lo, tá? Brevemente. E vamos à aula. Qual é o objetivo e as regras que nós temos que impor antes de executá-la? Vamos abrir aqui o ponto fixo só para fazer as escritas na tela para vocês, ficar mais fácil o entendimento. Certo? Então, primeira regra que a gente tem que ter em mente é que só pegamos a entrada após o cruzamento das MAs aqui, que a configuração também vou passar. É uma 8, uma 13 e a outra 23. São essas configurações. Ou 21, não vai interferir muito, mas a que eu utilizo é a 23, então a configuração é essa. Os critérios para entrada: cruzamento de todas as MAs, porém estamos procurando venda, porque nós temos a MA de 200 períodos também. Lembrando, todas exponenciais, viu? PMA, certo? Então vou botar uma cor mais visível também aqui, que isso aqui está muito claro. Então, primeiro critério é verificar a tendência. MA200, abaixo somente venda, acima somente compra. Então aqui a gente já não tem uma válida, por mais que esteja legal. A gente vê que teve momento, mas perdeu o momento aqui. Também vou estar explicando para vocês futuramente sobre o momento. Então aqui a gente está numa estrutura de venda e a gente vê que perdeu momentum de compra e ganhou momento de venda. Então aqui a gente pode esperar esse tipo de movimento para pegar uma entrada aqui, por exemplo, que seria um ombro, cabeça, ombro, né? Só que a gente cortaria a cabeça e pegaria somente aqui. Então vamos prosseguir e conforme for andando o vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a estratégia. Certo? Por enquanto a gente ainda está mantendo a resistência, teve uma rejeição legal, compra começou a entrar com força novamente, vamos ver como é que fica. Perdeu força, ganhou muita força, beleza. Perdeu força novamente e aconteceu o que? Um falso rompimento. Então vamos explicar o que está acontecendo com o mercado antes de pegar qualquer entrada. Lembrando que essa conta seria de 200 dólares, viu? Conta inicial de 200 dólares. Então o que aconteceu? Perdeu o momento, ganhou um pouco de volume nesse momento aqui, porém a gente está numa situação de venda, não de compra. Então qualquer volume que entra forte é a favor da venda, certo? Então, beleza. A gente poderia pegar a entrada no final dessa vela? Não, muito arriscado, porque ainda assim não terminou a vela. E temos essa zona aqui. Caso rompa, a gente pode pensar em pegar uma entrada aqui, porém nosso stop estaria muito alto. A gente não quer entrada com stop alto. O stop ideal seria aqui mesmo, porém com a entrada aqui, não aqui. Vamos prosseguir. E aqui a gente tem nossa entrada. Primeira entrada nossa seria aqui, seguindo exatamente o nossa estratégia, que seria 3 passos super importantes. Eu chamo essa estratégia de 3 pontos de confluência. Por que 3 pontos de confluência? Porque temos que ter 3 pontos de confluência nela para pegar qualquer entrada. Primeiro ponto de confluência, verificar a tendência, venda, certo? Somente vendas. Abaixo da MA200, somente venda. Segundo ponto, cruzamento das EMAs de 8, 13 e 21 ou 23, certo? E terceiro ponto seria o rompimento de uma boa estrutura, que aconteceu aqui,
para pegar uma entrada de venda e assim que chegar no 50% botar no break-even. Então vamos prosseguir, diminuir aqui somente para poder pegar essa entrada aqui. Então nossa entrada foi dada, como dito, o stop loss vai ser nessa área aqui e o nosso take profit vai ser nesse fundo aqui, certo? Então beleza, vamos entrar com 0.5 nessa entrada. Beleza. Então aqui a gente tem os nossos dois take profits. Um take profit vai ser no 50% e o outro take profit vai ser no 100%. Vamos ver como daria essa entrada. Opa, primeiro take profit bateu. Vamos setar para o break even e continuar. Segundo take profit batido com sucesso. Então nossa primeira entrada já foi dada, dois take profits pegos. Vamos prosseguir. Então a gente já tem aqui nossas entradas. Saímos de 200 para 211,58, 11 dólares de lucro. Foi uma entrada razoavelmente longa, vamos dizer assim, porque foi dada aqui, certo? E parada aqui, então foram 27 velas, foi um dia de entrada, um dia e 3 horas. Não muito, porém, com a banca menor nós fazemos esse lucro aqui que está ótimo, 11 dólares no dia. A gente tem no dólar atual R$60 e R$55 tranquilamente. Voltando, galera, eu tive que parar um momento aqui para ter uma ligação, mas enfim, voltando aqui. Então a gente teve a nossa primeira entrada aqui com sucesso. Vamos começar com a entrada de 0.05 até conseguirmos chegar nos 250. Depois disso a gente aumenta para 0.10. Entrando um pouco agressivamente, mas vamos nessa. Então, o mercado pegou nosso primeiro take profit, a gente está numa situação de vendas ainda, mas a gente precisa esperar pelo menos o cruzamento para cima da SMA para ver se a gente não vai ter uma reversão de perdão, tendência. Vamos prosseguir. Beleza, tivemos ali, ó. Opa, o que aconteceu logo em seguida? A gente conseguiu aqui dar uma entrada aqui tranquilamente, louco. Olha isso aqui. A gente teve o rompimento dessa área, as MAs cruzaram para cima, não conseguiu segurar esse topo maior e logo em seguida começou a descer de novo. A gente poderia ter pego a entrada aqui, perdemos essa entrada aqui. Podemos entrar agora? Podemos entrar agora. Eu prefiro não, mas enfim, como estamos no replay, o ideal seria acompanhar essa entrada e pegar certo, mas eu estou botando mais rápido para não perder muito tempo. Mas enfim, vamos colocar para pegar essa entrada agora. Vamos entrar com 0.3 aqui, 0.2 na verdade. Se subir mais a gente consegue pegar outra entrada mais bem posicionada. O stop loss já está bem posicionado. E beleza, então aqui a gente pode pegar a nossa 0.3 nesse ponto aqui que já está interessante. Então stop loss um pouco acima da zona, é interessante a gente manter isso. E take profits como todo padrão, 50%, break even 50%, 100%, então 150%. Então vamos. %50 batido, break even e vamos continuar a entrada. Então bateu no break even, a gente vai ver que pode ser que pegue o segundo take profit. Não chegou no segundo take profit, porém a gente conseguiu pegar ainda assim os 50% que foi dessa entrada e a outra não atingiu a gente em nada. Então parando aqui a gente vê que a gente já está com 215,
certo? Então a gente conseguiu já fazer 15 dólares de lucro aí num período de quanto tempo? Isso somente um par, galera. Lembrando, essa estratégia vai ser aplicada em outros pares, porém no período aí de 85 horas, que seriam mais ou menos 3 dias, uma semana, você conseguiu fazer 15 dólares, que já é bastante interessante. Prosseguindo com as análises. Primeiro ponto para a gente observar, EMAs cruzaram para cima, indicando uma venda ainda, devido à EMA principal. Então, prosseguimos. E cruzamento para baixo novamente. Observe, a gente teve essa zona aqui recente rompida. A gente pode deixar para pegar essa entrada tanto no final dessa vela, como eu já disse, eu não gosto muito, prefiro deixar para pegar pelo menos dentro dessa área. Então aqui a gente pode realmente setar um sell limit bem aqui no preço de 83,746, certo? 0,5 tá ótimo, e vamos colocar a ordem e prosseguir. Opa, não consegui entrar nela, porém a gente provavelmente teria atingido o nosso stop loss, que seria aqui. Não consegui pegar, não foi, mas enfim, vamos pegar aqui em cima mesmo. Vamos pegar aqui em cima mesmo. Do que dá, deu stop loss, beleza. Botei somente para ver, porque eu já sabia que poderia pegar esse stop devido a esse volume que acrescentou aqui no final aqui desse rompimento principalmente. E agora finalmente a gente conseguiu romper nossa EMA. Depois de 2 vitórias, um stop loss, a gente perdeu 35 pontos e ganhou 100 pontos mais ou menos, que foram 110 desse mais 20 desse daqui. Então 120, 130 pontos para perder 35. Estamos no lucro com certeza. A gente ainda está com 207 de lucro. Perdemos um pouco, mas estamos aí. Então, continuando, agora é uma situação de compra. A gente vê se isso daqui vai continuar mantendo. É importante não pegar falso rompimento. Então a gente precisa ver se ele vai continuar fazendo topo acima de topo, até o momento que ele não vai fazer mais, vai reverter, e vai ser o momento que as EMAs vão cruzar para a gente pegar nossa entrada de compra, provavelmente. Então, prosseguindo. Observa que o preço novamente retornou para nossa área de venda. É importante a gente não considerar esse tipo de rompimento até que ele seja realmente concretizado. Observe isso aqui, gente. Aqui a gente conseguiu fazer um topo maior. Foi um falso rompimento claramente. A gente vê que o preço perdeu força nesse aqui. Ele ganhou uma força grande, mas falsa. Logo em seguida, o mercado de venda veio bruscamente e buscou. Eu pegaria essa entrada aqui nesse ponto mesmo, sem mesmo esperar o rompimento, por causa da leitura de velas. Isso é muito importante e acrescenta muito no operacional. Vamos prosseguir. Como o nosso setup diz para esperar o reteste da zona rompida, a gente está com várias zonas de confluência para uma venda muito boa aqui. E nessa entrada eu vou colocar 0,10 para recuperar prejuízo da última e acrescentar um pouco de lucro na nossa banca. Vamos prosseguir. Opa, tivemos aqui o reteste perfeito. Vamos aplicar nossa venda de 0,10 nesse ponto. Diminuir um pouco o período. Nosso stop loss vai ser um pouco aqui em cima e nosso take profit vai ser exatamente aqui. Eu acredito nessa venda? Acredito nessa venda com certeza. A gente está com risco grande, médio, vamos dizer assim.
A gente quer ganhar 45 dólares, porém está disposto a perder 32 dólares. Então, vamos ver o que dá essa entrada. Pegamos nosso stop loss. Foi uma entrada arriscada, foi uma entrada muito arriscada, porém foi uma entrada dentro do nosso operacional com vários pontos de confluência positiva. Isso vai acontecer com vocês também, não é somente vitória. Essa estratégia funciona muito bem, você tem a hora certa para aplicar o ponto forte, que seria, né, vamos dizer assim, igual a essa entrada que eu dei de 0.10 arriscando 30 dólares no meu capital. Isso daqui eu faria dentro de uma conta real também, tranquilamente, pois está dentro do meu operacional. E após ver que o mercado está ainda assim, hesitou em passar dessa faixa de preço, eu posso aplicar uma venda aqui ainda. Vamos ver como ele vai andar para a gente ver se consegue aplicar uma venda ainda nesse ponto. Aqui mesmo a gente poderia colocar uma venda de 0,20. Eu colocaria uma venda de 0,20. O meu capital, arriscando um pouco mais, novamente 34 dólares. É um valor alto, porém eu estou disposto a arriscar porque eu sei que o meu retorno pode ser bem maior. Então vamos ver como foi essa entrada novamente. Deixei essa entrada rodar somente para ver, porém nosso take profit teria sido batido se a gente tivesse o colocado neste ponto. Então foi um erro, porém nós pegamos sempre duas entradas para evitar esse tipo de coisa. Ao termos atingido 50% aqui, seria aqui mais ou menos, né? Depois o take profit estava mais embaixo. Então a gente já teria fechado muito bem a operação. A gente já teria colocado o nosso break-even e segurado dinheiro no bolso, que a gente não fez. Então aqui também é uma boa explicação para você ter um risco maior, exigem sacrifícios maiores. Então a gente sacrificou novamente 34 dólares, voltando para 140, diminuindo mais ainda o nosso lucro. Então vamos lá novamente. Novamente a gente se encontra no mesmo ponto. A gente pode ver que a gente está na clara lateralização, evidente nesse ponto aqui. Então após o rompimento de qualquer dessas zonas, nós poderemos pegar uma entrada baseada, claro, nas nossas RMAs. Situação de venda, RMA rompida, situação de compra, e aqui entrou um gap interessante para a gente estar entrando. Nesse ponto aqui a gente poderia pensar em entrar. Então entrarei com a venda aqui agora. Mais uma vez, duas entradas agora de 0,20 com o stop loss de 60 dólares e um take profit um pouco maior, é claro, para a gente poder recuperar um pouco do prejuízo. Primeiro take profit vai ser nessa zona aqui, 50%. Segundo take profit vai ser nessa zona aqui. Vamos ver como correu esse preço. Primeiro take profit batido, vamos stopar, break even e vamos prosseguir com a entrada. Segundo take profit batido. Então o que a gente tem aqui, galera? A gente tem um fator muito importante. Você vê que eu arrisquei bastante minha banca, mas em nenhum momento eu arrisquei tudo. E em todos os momentos que eu arrisquei foi conscientemente, sabendo que eu poderia achar uma oportunidade boa, igual a essa, que não funcionou bem pra gente, porque eu disse, o mercado nem sempre faz como a gente espera. Então esteja preparado para loss, porque futuramente vai acontecer novamente. Você não tenha medo de pegar essa entrada novamente.
não tenha medo de pegar essa entrada novamente. Por que não? Porque aqui a gente teve a mesma situação. O mercado veio aqui, rompeu para baixo, as EMAs todas romperam para baixo e em nenhum momento a gente teve uma preocupação de estar pegando essa entrada, principalmente por causa do reteste do gap. Então foram 4 fatores de confluência muito bons para a gente estar pegando essa entrada e estar recuperando todo o nosso lucro perdido, todo o nosso dinheiro perdido e o lucro tão desejado. Então, como eu disse, estamos agora com 244 dólares e 96 cents e foram algumas operações dadas com um risco um pouco maior. Agora voltamos ao operacional. Seria uma entrada de 0,08 já estaria o suficiente. Então a gente pode dividir inclusive essa entrada para 2, 0,05 para pegar um ponto melhor. Mas voltando ao operacional. Situação de venda ainda. Nenhum sinal de entrada. Como todos já sabem, a gente precisa de um cruzamento dentro dessa área, igual aconteceu agora, e uma volta para a área anterior para confirmar que nossa tendência ainda é de baixa, igual aqui. Então aqui mesmo eu já poderia ter feito essa entrada, inclusive já vou fazê-la, importante, a entrada está boa. Vamos ver como o mercado vai andar um pouco mais, subir um pouco mais. Subindo mais ainda vai ser melhor. Até esse ponto aqui. Mas não vou perder a oportunidade, já vou pegar as duas entradas e esperar o mercado se movimentar. Lembrando, primeiro take profit, sempre acima da zona que você espera. Mantenha o dinheiro no bolso, isso é muito importante. Vamos prosseguir com a entrada e ver como correu. Quase pegou o nosso stop. Primeiro take profit quase atingido. Beleza. A importância do stop loss, do smart stop que se chama, né? É esse. Você viu que o preço quase atingiu o nosso stop, mas retornou muito forte. Então a análise continua certa. Agora a gente pode colocar no break-even e somente esperar para ver se conseguimos atingir o nosso segundo take profit. Vou colocar um pouco mais dentro dessa zona aqui. Então vamos nessa. Segundo take profit atingido com sucesso também. Então, novamente, o operacional é o mesmo. Vamos ter coisas desse tipo. O que a gente pode ter observado aqui? Acumulações não é bom para estratégia. Acumulação não é bom para estratégia, claramente. A gente pode ver isso muito bem, porque não funciona. Ela vai te dar mais loss do que win. Porém, a partir do momento que você tem um ponto de confluência como esse, com gaps, cruzamentos, rompimentos, a gente pode considerar como o início de onde os bancos vão começar a implantar o seu dinheiro. Aqui a gente teve uma situação bem parecida com essa, quase pegou nosso stop. Nosso stop estava setado aqui e o preço subiu até aqui antes de descer. Muita gente já estava achando que aqui seria uma compra porque continuou rompendo para cima. Então muita gente esperou esse movimento. Porém, como a gente sabe, a gente tem que entender que o nosso stop tem que estar acima de estruturas para proteger nossa entrada. Então, segunda vez que isso funciona muito bem nesses exemplos. Então, até o momento nós estamos com 274 dólares de lucro, mesmo após umas derrotas, após alguns losses grandes, estamos de volta ao jogo muito bem. Então, galera, eu não vou prolongar muito o vídeo, creio eu que já esteja bastante longo, na verdade. E espero que vocês tenham absorvido uma coisa interessante dessa estratégia. Eu vou pará-la aqui para poder disponibilizar esse link para vocês. Bem aqui. E antes dessa análise eu tinha feito também, antes desse vídeo eu já tinha feito o outro teste dessa mesma análise. E a gente pode ver que em todas eu obtive bastante lucro.
Lembrando, todas com o mesmo depósito de $200. Então galera, espero que vocês tenham absorvido algo muito interessante. E a maioria eu não cheguei a ficar muito negativa. Essa foi a que eu fiquei um pouco mais negativo. Então, espero que vocês tenham absorvido algo interessante. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, deixem por favor nos comentários ou no meu Instagram ou no grupo do Telegram, que eu vou estar deixando também no link, tá? Deixa o like para incentivar mais meu serviço de estar providenciando esse tipo de matéria para vocês. E espero que vocês realmente tenham um feedback positivo depois desse vídeo. Muito obrigado e boa tarde, boa noite e bom dia para todos.